Olá, o orçamento foi o principal assunto da semana no plenário da Câmara. Deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional aprovaram a lei orçamentária de 2025, com previsão de superávit de 15 bilhões de reais ao final do ano. E a Câmara aprovou o projeto que autoriza o uso de recursos do orçamento bloqueados entre 2019 e 2023, o que inclui emendas parlamentares. Outra proposta autoriza que estados e municípios usem até o fim do ano dinheiro que era exclusivamente destinado ao combate à pandemia. Vamos começar falando do orçamento de 2025. Quase 3 meses depois de iniciado o ano, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025. A previsão é de que o governo termine um ano no azul, com um superávit, ou seja, a diferença entre os gastos e a arrecadação, de 15 bilhões de reais. A proposta seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. E os números são gigantes. Os gastos totais somam quase 6 trilhões de reais. Desse total, 233 bilhões de reais vão para a saúde, um pouco acima do mínimo de 15% da receita líquida que a Constituição obriga. Outros 167 bilhões vão para a educação. Quase 28 bilhões estão destinados a reajustes de servidores federais e 50 bilhões são previstos em emendas parlamentares para diversos gastos. A discussão em torno das emendas foi uma das causas da demora na aprovação do orçamento desse ano. As regras para apresentação e liberação de recursos previstos nas emendas individuais, de bancadas e de comissões permanentes da Câmara e do Senado foram alteradas depois questionadas pelo Supremo Tribunal Federal. No Congresso, essa maneira de destinar recursos orçamentários é criticada por parlamentares do Novo e do PSOL, como Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Então, esse elemento de conseguir garantir o aumento dos investimentos, a continuidade da implementação da política que ganhou as eleições em 2022, com Luiz Inácio Lula da Silva, a recomposição do salário do funcionalismo federal, todos esses elementos levam a bancada do PSOL a votar favoravelmente hoje ao orçamento que está aqui em questão. Mas nosso voto não é exatamente um voto absolutamente satisfeito com algumas coisas que estamos vendo aqui. O aumento das emendas impositivas é maior do que o aumento do orçamento da educação. Isso é um absurdo! Um aumento de 16%. A oposição criticou alguns números da proposta. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou prioridades de gastos. Não posso deixar de falar também, presidente, 26 bilhões de reais, e a gente sempre fala do nosso judiciário mais caro do mundo e um dos mais lentos, 26 bilhões de reais só para a Justiça do Trabalho. Vamos comparar com o orçamento da segurança pública para o Brasil inteiro? 17 bilhões de reais. A Justiça do Trabalho custa quase o dobro do que a segurança pública no Brasil inteiro. O governo pediu remanejamento de diversas despesas para garantir recursos para o Vale Gás e aumentar a dotação do Minha Casa Minha Vida. Para isso, foram reduzidos recursos para a implantação de escolas em tempo integral e para o Bolsa Família. Para o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, tudo foi analisado e debatido. O projeto de lei chegou tempestivamente a esse Congresso em agosto do ano passado, foi debatido amplamente, houveram as 7.000 e tantas emendas que foram apresentadas, o processo foi discutido e rediscutido, inclusive dessa vez com a interferência, a participação do Supremo Tribunal Federal, que discutiu as emendas parlamentares. Então, o resultado que nós temos hoje é um resultado que toda a Comissão de Orçamento e quem mais quisesse acompanhar dentro desse Congresso Nacional, teve oportunidade de acompanhar. A aprovação do orçamento ocorreu no plenário da Câmara, em uma sessão do Congresso, com participação de deputados e senadores, mas teve também sessões de votação da Câmara. E 2 projetos aprovados têm relação também com o orçamento. Um deles autoriza até o final de 2026 o uso de recursos do orçamento bloqueados desde 2019. A proposta libera os chamados restos a pagar, dinheiro que deixou de ser usado ao final de cada ano e que, por isso, foi bloqueado, o que inclui dinheiro previsto em emendas parlamentares. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que é a lei que determina como o dinheiro do orçamento pode ser usado, proibiu o uso dos restos a pagar não utilizados até dezembro do ano passado. O projeto que libera o uso desse dinheiro foi aprovado pelo Senado no final de fevereiro. Na Câmara, o relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, alterou o texto para deixar claro que os recursos que poderão ser usados são os que estavam disponíveis no final de 2023 e que tinham sido previstos no orçamento entre 2019 e 2022.
A prorrogação do prazo de uso desses recursos vai valer apenas para obras ou compras que já foram licitadas ou convênios ainda não suspensos e não poderão ser usados para obras sob investigação ou com indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. A proposta gerou muita discussão em plenário. Deputados e deputadas do Novo e do PSOL disseram que o projeto abre uma brecha para o uso de emendas parlamentares que tinham sido bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal por falta de transparência. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Aqui a gente está falando de algo que compromete a boa técnica orçamentária, estão inventando moda e trazendo insegurança jurídica, e é lamentável que isso seja feito para quê? Para, de novo, a gente cair no orçamento secreto, é claro. Já o relator da proposta, Danilo Forte, disse que a autorização para o uso desses recursos obedece às decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à transparência e à rastreabilidade. Segundo ele, 40% do total dizem respeito a obras que já começaram a ser pagas e 1/3 do total é destinado à educação, especialmente educação básica. Nós tínhamos compromissos assumidos, nós tínhamos a expectativa de estados e municípios com relação a receitas, com relação a transferências que não foram efetivadas. A saúde pública, hoje, estão vendo os prefeitos e os governos de pires na mão. A inauguração do hospital universitário, da Universidade Estadual do Ceará, esse ano foi adiada 3 vezes. Também foi aprovado e seguiu para o Senado o projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal até o final de 2023 para gastos específicos, como o combate à pandemia de Covid-19. Esses recursos teriam que ser devolvidos se não obedecessem essas finalidades. Além de prorrogar a possibilidade de uso desses recursos, a proposta permite que o dinheiro seja utilizado para outros fins dentro da área de saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. O autor da proposta, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a prorrogação do prazo de uso desses recursos e a possibilidade de emprego em outras áreas de saúde, não apenas no combate à Covid, não representam aumento de gastos. Aqui não tem empenho novo, aqui não tem pagamento novo, aqui são recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados e que, portanto, os prefeitos que agora estão entrando, reclamando que não tem dinheiro, vamos agora providenciar 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Esse é o valor que vai poder ser movimentado até dezembro, hein? A Câmara também aprovou os textos de 4 acordos internacionais assinados pelo Brasil com organismos multilaterais de outros países em diversas áreas, como funcionamento do sistema financeiro, combate ao trabalho escravo, processos criminais e tecnologia de defesa. Um dos acordos foi assinado pelo Brasil com a Suécia e trata de controle de exportação de produtos de tecnologia militar. Obriga, por exemplo, que os 2 países concordem quando um deles quiser vender tecnologia para um terceiro país. Brasil e Suécia têm um longo histórico de parceria na área de defesa, como a compra dos caças suecos Gripen pelas Forças Armadas. Outro texto aprovado adiciona medidas a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre trabalho forçado. Entre outras coisas, prevê ações de reparação às vítimas e prevenção de novos casos. E esses foram os principais destaques da semana no plenário da Câmara e do Congresso Nacional. Até a próxima!